Recuperação judicial é uma fraude? Uma segunda pergunta. O que pode ser feito para que o processo de recuperação judicial não se transforme em um verdadeiro estelionato aos credores? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo de recuperação judicial. Essa é a pergunta de ouro. Antes de eu enfrentá-la, eu convido você a se inscrever no meu canal, a comentar sobre esse vídeo ou sobre outras questões que envolvam recuperação judicial que você queira que eu discuta aqui, que eu converse com você. Então, pausa, vai lá, depois volta. Olha só, recuperação judicial é uma fraude? Eu vou enfrentar, quem sabe, o tema de ouro, a pergunta mais relevante para os que atuam em processo de recuperação judicial na figura do credor. Então, se você é advogado, se você é credor em alguma recuperação judicial, se você defende um credor trabalhista, um credor quirografário, um credor que está incerto na classe 4, ME, EPP, ou mesmo se você representa um credor portador de uma garantia real, me acompanhe que este vídeo é simplesmente fundamental. Recuperação judicial é uma fraude? Meu caro colega, se você visitar o conjunto de recuperações judiciais que denotam potenciais problemas legais, você tenderá a responder que sim. Eu não vou nominar as empresas porque isso pode até me trazer embaraços pessoais, mas eu posso afirmar que não é difícil relacionar a recuperação judicial com problemas desse viés. E eu não estou aqui afirmando que recuperação judicial é uma fraude. Se você me acompanha nas redes sociais, se você me acompanha nesse canal, sabe que eu sou um defensor intransigente do processo de recuperação judicial. Eu não tenho nenhum problema em afirmar que este instituto é sim a válvula de salvação, ou melhor, a boia de salvação para centenas, quiçá milhares de empresários Brasil afora todos os dias. O fato de alguns empresários não se socorrer nesse remédio heróico não quer dizer que este deixe de ser um remédio. Agora, a verdade é que sim, algumas recuperações judiciais você vai encontrar problemas graves. E eu quero aqui chamar a atenção destes problemas e de como evitá-los. Bom, Marcelo, de que problemas você está falando? Todo processo judicial é regido por regras procedimentais. Não existe processo judicial que não contenha balizas normativas para a sua boa condução. E daí? E daí que o processo de recuperação judicial também possui estas balizas. Quando estas balizas desbordam, quando estas balizas são afrontadas, nós começamos a verificar indícios de ilicitudes. Portanto, o que eu quero dizer para você é que, em regra, o processo de recuperação judicial não é uma fraude. É um instituto previsto na Lei 11.101 ao empresário, ao agente econômico que enfrenta dificuldades para fazer frente aos seus compromissos. É o remédio legal, é o ordenamento jurídico que confere ao agente econômico essa alternativa. Agora, quando nós podemos afirmar ou quando nós começamos a perceber indícios de fraudes? As fraudes, elas só acontecem quando não existe fiscalização. Então, primeiro aspecto, eu sugiro que você anote, meu caro colega advogado da seara trabalhista. Recuperação judicial sem fiscalização, recuperação judicial sem um olhar atento por parte dos credores, pode sim resvalar em fraudes aos credores. E aí, você que não conhece o processo de recuperação judicial vai me dizer, Marcelo, mas a fiscalização não é feita pelo Ministério Público? Você que já conhece um pouquinho de recuperação judicial vai me dizer, Marcelo, mas o administrador judicial não é o agente responsável, o profissional competente
para essa fiscalização? Perguntas excelentes que carregam em si indícios de respostas. Aliás, toda pergunta inteligente carrega consigo um caminho de resposta. O Ministério Público vem cada vez mais construindo um posicionamento, seja jurisprudencial, seja doutrinário, no sentido de que se exige uma maior proatividade de seus agentes. O parquê não pode mais ficar assistindo passivamente os processos de recuperação judicial. E isso é percebido, inclusive, na perspectiva do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem agido no sentido de construir parâmetros aos promotores na atuação desses processos concursais. Então, sim, o Ministério Público é um agente importante na fiscalização dos processos de recuperação judicial, sobretudo para que não ocorram fraudes. A resposta, em tese, está correta. Agora, na prática, é certo dizer também que o parquê ainda não construiu uma especialização técnica capaz de dar conta das nuances e das complexidades que o processo de recuperação judicial revela. Portanto, a despeito do Ministério Público ser, sim, um órgão competente para analisar o processo de recuperação judicial, para fazer a sua devida fiscalização, corretíssimo, fato é que faltam braços para que o parquê exerça com a devida competência plena essa tarefa hercúlea, até porque nós estamos falando de processos que, por vezes, envolvem milhares de credores. E eu estou falando aqui de uma dificuldade, inclusive, do ponto de vista estrutural. Pergunto, o Ministério Público tem uma equipe contábil qualificada para fazer análise dos relatórios mensais? O Ministério Público tem condições de fazer uma análise correta e completa do plano de recuperação judicial? O Ministério Público tem condições objetivas de verificar o conjunto de credores para perceber se ali não existem infiltrações? Estes são problemas que podem ocorrer em uma recuperação judicial. E o Ministério Público, por uma série de razões, ainda não está devidamente equipado para fazer frente a este conjunto de variáveis que existem em um processo de recuperação judicial. Perfeito? Então, vamos lá. O Ministério Público é importante, está em um processo de qualificação, no meu ponto de vista, e aí o melhor sinalizador é o Conselho Nacional do Ministério Público, na figura que hoje se destaca em um protagonismo interessantíssimo do professor, do doutor Daniel Carnio Costa, que é um sábio do processo de recuperação judicial, hoje uma das referências desse processo e que integra, apesar de ser juiz titular da primeira vara de falências e recuperação de empresas de São Paulo, hoje está em Brasília, integrando o Conselho Nacional do Ministério Público e integrando também o Conselho Nacional de Justiça. Então, este movimento está em curso e, sem dúvida, os processos de recuperação judicial tendem a cada vez mais observarem as regras do jogo e um cuidado maior do ponto de vista de eventuais ilicitudes. Tendem, isso não quer dizer que acontece hoje. Segunda variável que você me perguntou, Marcelo, o administrador judicial. Bom, eu tenho sustentado, se você me acompanha sabe disso, mas eu tenho sustentado que cada vez mais a figura do administrador judicial está deixando de ser uma figura de apoio ao processo de recuperação judicial, apoio nos limites da lei. Veja bem, então o que se tinha como o ideal da administração judicial era um sujeito qualificado, seja na área da administração, na contabilidade, no direito, auxiliando o juízo e verificando as questões atinentes ao processo, mas a partir dessas atribuições e a partir dos limites legais, auxiliando o processo de segmento, sendo o agente que, de algum modo, contribui para a recuperação judicial. Esse papel, no meu ponto de vista, está cada vez mais dando espaço a uma nova figura de administrador judicial, que ainda não está colocada no mercado brasileiro, mas uma figura que tem por atribuição central a fiscalização rígida da empresa, dos contratos, do processo de soerguimento, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, concreto, prático. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo lhe dizer que cada vez mais
a figura do administrador judicial deixa de ser um suporte dentro dos limites da lei para o seu erguimento e passa a se constituir em um fiscal da lei, sobretudo do olhar dos credores. Esse movimento está em curso, eu teria uma série de exemplos aqui, mas vamos deixar para um momento mais íntimo para eu compartilhar com os colegas. Quem sabe no colegiado empresarial, quem sabe em alguma live, quem sabe em outro momento. O que importa é que, seja pelo lado do Ministério Público, seja pelo lado do administrador judicial, esses movimentos ainda estão em andamento. E você vai encontrar um sem número de recuperações judiciais Brasil afora, no qual o administrador judicial é pouco mais que um chancelador dos atos da recuperanda. E eu digo isso cheio de críticas, como você está vendo até pelo tom. O administrador judicial não pode ser um chancelador dos atos administrativos da recuperanda. O administrador judicial não pode, neste contexto, se restringir a reportar ao processo o relatório mensal de atividades. O administrador judicial deve, sim, ser o fiscal da lei. O administrador judicial deve, sim, analisar os contratos de trabalho, por exemplo. O administrador judicial deve, sim, não ser um mero despachante da recuperanda, que é o que, infelizmente, nós encontramos em inúmeras recuperações judiciais. No meu ponto de vista, esse administrador judicial está com os dias contados. Este administrador judicial que simplesmente chancela com áreas de legalidade o que a empresa está fazendo sem verificar se eventualmente não há alguma ilegalidade, este administrador judicial em breve sairá do mercado. Porque o Poder Judiciário e os juízos que confiam a este AJ a importante função de fiscalização não ficarão satisfeitos com os resultados. Nesse contexto, como evitar fraudes? Então, veja bem, eu estou desenhando um quadro no qual o Ministério Público está em qualificação, mas ainda resta, na grande maioria das recuperações, com um olhar um tanto omisso, até pela complexidade de um processo de recuperação judicial, mas eu sinceramente acredito que esse movimento vai fazer com que cada vez mais o Ministério Público tenha uma proeminência. Esse movimento eu me refiro de qualificação do MP, e eu acho emblemático o Conselho Nacional do Ministério Público estar atento à temática, acho relevantíssimo esse movimento. De outro lado, o administrador judicial ainda é, em boa medida, um chancelador dos atos da empresa, e eu vejo que esse movimento ainda vai demorar um pouco para mudar, apesar de que está em mudança. Nesse cenário, você, como advogado de credor, deve cumprir a função. Marcelo, explica melhor. O que eu quero lhe dizer, sendo muito direto, é que se ninguém fiscalizar com ares de investigação o procedimento e os atos administrativos da recuperanda, há sim o risco de um processo de recuperação judicial converter-se em fraude a credores. E eu posso lhe dizer isso com toda tranquilidade, porque eu acompanhei recuperações judiciais que foram escorreitas, iniciaram e encerraram nos devidos termos e nos moldes legais. Se você não conhece esses moldes legais, acompanhe outros vídeos. Eu estou preparando outros vídeos que pretendem trazer a paisagem do processo de recuperação judicial de um modo compreensível, inteligível, a quem não é especialista na área. Este é o escopo deste canal. Então, pause, se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Então, e me aguarde, porque eu vou produzir outros vídeos sobre essa paisagem. Eu estou muito dedicado a isso. Mas o que é importante nesse momento é dizer que o advogado do credor que não tem um olhar para a dinâmica empresarial que vá além do seu crédito, ele tende a deixar a recuperação transcorrer sem maiores problemas para a empresa. E isso significa que pode resultar em um prazo elástico sem nada a receber, em ficar sem saber quando, como e quanto vai receber, enfim, variáveis singelas
que sem fiscalização são simplesmente negligenciadas pela recuperanda. Eu acompanho algumas recuperações Brasil afora, cujos dados são simplesmente assustadores. Para que você tenha uma ideia, eu estou acompanhando uma recuperação judicial que foi distribuída e teve o seu deferimento em 2006. Não é 2016, 2006. E os credores trabalhistas ainda não receberam seus créditos. E eu gravo esse vídeo no dia 7 de novembro de 2022. Faz o cálculo. Eu acompanho outra recuperação na qual o crédito trabalhista foi simplesmente tratado com um teto de 12 salários mínimos. Portanto, centenas de credores com créditos superiores a 100, 200 mil reais tiveram a limitação no plano de recuperação judicial de 12 salários mínimos. E nesse contexto a gente não teve uma proeminência, seja da administração judicial, para sinalizar para a afronta direta à Constituição Federal prevista no plano. Eu estou me referindo ao artigo 7º da Constituição Federal. Eu imagino que, se você for advogado, o advogado deve conhecê-lo. Se não conhece, pause, vai assistir, vai ler esses artigos, porque são fundamentais. Trata-se de verbas alimentares, trata-se de direitos fundamentais. Os direitos sociais também são direitos fundamentais. Mas, enfim, esta outra recuperação, créditos limitados a 10 salários mínimos, 12 mil reais, e várias outras questões cuja sede de apuração não é na justiça especializada empresarial, mas no juízo penal, né, na delegacia de polícia. Então, essas variáveis tiveram que ser apontadas por nós. Nós tivemos que analisar o processo, tivemos que analisar os relatórios mensais de atividades, tivemos que fazer uma série de diligências que, a rigor, deveriam ser cumpridas por outros órgãos, Ministério Público, Administração Judicial, e a partir deste olhar conseguimos reconstruir uma caminhada que tinha tudo para se transformar em uma festa na qual não seriam convidados boa parte dos credores. Portanto, quando que você pode evitar uma fraude na medida em que atua em processo de recuperação judicial? Você só vai evitar uma fraude se atuar para além do seu crédito. Se você representando um credor trabalhista, se você representando um credor quirografar, se você representando um credor, enfim, que se submete ao plano ou que não se submete, você olhar para além do seu interesse imediato do seu crédito. Analisar a empresa em recuperação judicial, analisar os relatórios mensais de atividade sob o crivo da Lei 11.101 e sob o crivo, eventualmente, do Código Penal. O que eu quero lhe dizer, para encerrar esse vídeo um pouco duro, com os colegas que atuam em estratégias de seu erguimento, mas necessário, o que eu quero lhe dizer é que, em regra, a recuperação judicial não é uma fraude. Em regra, a recuperação judicial é um instituto extraordinário para alcançar o soerguimento do agente econômico, tendo em vista a função social da empresa, tendo em vista a preservação dos empregos, do interesse dos credores, do interesse da sociedade. Em regra, esse é o escopo e esse é o cenário no qual se insere o processo de recuperação judicial. Agora, sem fiscalização, sem atuação proativa, diligente, qualificada, de profissionais que compreendam esse processo, que compreendam por dentro o que pode ser feito para desvirtuar o instituto, sem a atuação de credores qualificados que compreendam tudo o que pode ser feito em uma recuperação judicial, sem estes atores e sem a proatividade do Ministério Público e sem uma administração judicial independente, imparcial. Aliás, a administração judicial ela deve fiscalizar a empresa com isenção, com independência, com imparcialidade. Ela deve subordinação apenas e tão somente ao juízo que confiou a este profissional relevante função. A administração judicial não deve satisfação ao advogado da empresa, a administrador judicial não deve satisfação à recuperanda.
administrador judicial deve satisfação ao juízo que confiou essa relevante atribuição. Eu digo para vocês, atuando como administrador judicial, eu já tive enfrentamentos com advogados de recuperandas. Certa feita, um advogado da recuperanda, eu atuando como administrador judicial, me ligou e disse que não queria que eu fiscalizasse a empresa, que o diálogo deveria ser diretamente com ele. Eu estava dirigindo, parei o carro e disse, peraí. Vamos, ao invés da gente prosseguir nessa divergência, vamos para a lei. Vamos visitar o artigo 22 da Lei 11.101? Sinceramente, colega, você acredita que eu vou lhe ligar para informar que eu vou na empresa? Quem confiou a mim essa importante função foi o juízo, que vê em mim um sujeito idôneo para fazer tudo o que for preciso para que a recuperação judicial ande em bons trilhos. É óbvio que eu não vou lhe ligar. É evidente que o meu trato será diretamente com a empresa, na empresa. Porque eu fui nomeado para fiscalizar a empresa. Eu sou o olhar do juízo, do poder judiciário nesse processo. Claro que a altercação não foi muito além disso, mas é evidente que a convergência posterior, o olhar mais amistoso também não houve. E também não precisa que isso aconteça. Cada um no seu quadrado talvez seja melhor. Portanto, dito isso, fica a mensagem. Meu caro colega, que atua como advogado de credor, aprenda a fiscalizar o agente econômico. Meu caro colega, não tenha dúvidas em acionar os órgãos, acionar a administração judicial, acionar o Ministério Público, provocar o juízo para observar quando as regras do jogo não estiverem sendo cumpridas. Este é o melhor caminho para que o processo de recuperação judicial seja, Brasil afora, cada vez mais qualificado, cada vez mais observado com atenção e que cada vez mais surta os seus efeitos concretos, que é o soerguimento do agente econômico com o respeito ao conjunto dos credores e a preservação dos interesses dos trabalhadores e do poder público. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diga se você concorda com essas palavras um tanto ácidas. Eu costumo dizer que eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Também não confundo discordância ou divergência com inimizade. Então, fica à vontade para discordar desse vídeo. Ou me diga se você concorda, por que você concorda. E também sugira outros temas para eu me aprofundar aqui, daqui por diante. Tá bom? Grande abraço. Em frente.